causa das enfermidades que nos atacam tem como base o espiritual. O espiritual. A enfermidade ataca primeiro o espírito, depois ela ataca a carne. Então, se assim é, nós podemos ver uma coisa. Eu quero falar sobre isso. Nós podemos ver uma coisa. É a falta de comunhão adequada com Deus, com a sua palavra, que vai permitir que forças espirituais ataquem a nossa saúde. Então, a doença tem uma causa espiritual. Ela tem uma causa espiritual. Somente a comunhão com Deus, uma comunhão plena com Deus, vai fazer o quê? Vai fazer que espante estes espíritos que nos enfermam. Jesus disse para alguém: vai, não peque mais, para que essa doença não volte e seu estado fique pior. Está lá. Está lá. Se não houvesse o pecado, não haveria doença e não haveria morte neste mundo. Coisas novas, não? Palavras novas. Foi o pecado quem trouxe a enfermidade e trouxe a morte. Por causa do pecado, Adão viu a primeira folha cair. E ali estava a morte. E daí? E daí vem as enfermidades. Então, nós podemos ter uma visão aí. Ele enviou sua palavra e o sarou. Forte, não é? Ele enviou a sua palavra e o sarou. E Jesus Cristo curava todas as pessoas com palavras. Jesus Cristo curava as pessoas com palavras. Alguém disse: é com palavras que damos chicotada no diabo. É com palavras que damos chicotadas no diabo. Jesus resistiu o diabo com palavras. E quando o diabo veio tentar Jesus, Jesus revidava com: está escrito, Satanás. Palavras. Aí nós podemos ver o tipo de palavras que afugentam o diabo. São as palavras de Deus. As palavras das Escrituras Sagradas. As palavras reveladas pelo Espírito Santo. E aí, o diabo não pode tocar. Pois quem vai tocar nos ungidos de Deus? Naqueles que estão cheios da palavra. Ungido quer dizer cheio. Cheio do quê? Da palavra. Pois a palavra é o óleo de Deus. E nós devemos nos encher da palavra. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. E o que é isso? Se não encher-nos da palavra. E se nós formos ali em 2 de Pedro, nós vamos ler essas coisas aqui no capítulo 1, no versículo 4. Diz o seguinte: pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas. Olha, note bem, para que por essas promessas, vos torneis participantes da natureza divina. Olha o que o apóstolo
apóstolo Pedro está revelando para os nossos olhos. Nós vamos nos tornar participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. Através do quê? Através de que instrumento? Através das promessas de Deus. Então nós temos que conhecer as promessas de Deus. Nós temos que nos encher das promessas de Deus. E as promessas de Deus são as palavras de Deus. E a palavra de Deus é como um escudo, é uma fortaleza contra os dados inflamados do maligno. O maligno nos assedia. E a missão dele é roubar, matar e destruir. E uma das formas pela qual o maligno nos destrói é a doença, enviando enfermidade. Mas ele somente alcança resultado com seus dardos inflamados quando nós não tivermos uma comunhão perfeita com a palavra de Deus. É aí que ele coloca, através dos seus espíritos, a enfermidade, os julgos, as opressões. Por isso que a palavra diz, enviou a sua palavra e o sarou. E se nós formos ver quem é a palavra de Deus, nós vamos ver que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Aquele que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que, por tirar o pecado do mundo, alcançou a reconciliação. Nós podemos hoje ser reconciliados com Deus. Por isso nós temos a capacidade de nos apropriarmos das promessas de Deus, as quais, como diz o apóstolo Pedro aqui, preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza de Deus. E quando nós formos participantes dessa natureza de Deus, o inimigo não pode entrar aí. Nós teremos como que um escudo sobrenatural. E esse tipo de conhecimento, esse tipo de fé, nos coloca numa ordem. Qual ordem? Mais que vencedores. Supermans. Somos colocados na ordem de mais que vencedores sobre a circunstância, sobre a doença. Pois ele enviou sua palavra e o sarou. Essa é a base fundamental para os milagres. Por isso que eu tenho dito, eu creio em milagres. Tenho vivido até agora por milagres. E Davi sabia disso. Davi sabia que o seu Deus, a palavra do seu Deus, era seu escudo, era sua glória. E nas horas da sua necessidade, Davi sabia onde ancorar a sua fé, de onde virá a minha salvação. Davi sabia de onde vinha a salvação dele. A salvação dele vinha do alto. O alto representa a altura da palavra de Deus. Representa as promessas de Deus, pois Deus é fiel à sua palavra. As Escrituras dizem que Deus está o quê? Está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. E Apocalipse diz que os olhos de Deus são como chamas de fogo, labaredas de fogo. Quer dizer, no olhar de Deus tem clareza, tem luz. Deus tudo vê, nada passa despercebido a Ele. Ele está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. E ele enviou sua palavra e o sarou. É que nós esquecemos desta passagem tão importante e não sabemos usar as ferramentas de Deus. E não só. Jesus disse, as obras que eu fiz, vocês farão. Jesus nos colocou na mesma posição que ele ocultava. Jesus nos colocou no lugar dele.
Nós somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Nós esquecemos desse posicionamento. Nós esquecemos que somos reis e sacerdotes. Vá lá em Apocalipse. Você vai ver que você é rei, você é sacerdote, diante do ponto de vista de Deus. Deus te vê desta maneira. Então, você tem autoridade. Você é o representante do reino de Deus aqui na terra. Mas acontece que você fica crendo na fé do pastor, na fé do sacerdote, na fé dos mediadores, e esquece da sua própria fé. Esquece da sua própria posição, que você é rei, você é sacerdote. Você pode ministrar a Deus. Você pode ir com ousadia diante do trono de Deus e usar a palavra. Ele enviou sua palavra e o sarou. E Jesus disse isso: no meu nome você vai curar o enfermo, no meu nome você vai expulsar demônio. Eu te dou autoridade sobre toda a força do inimigo. Você tem essa autoridade. Nós temos que nos apropriar, usar a ferramenta. Deus é o objetivo, Deus deu a ferramenta. Olha, com essa ferramenta você vai fazer esta coisa. Cada ferramenta tem uma função. No meu nome tem uma função, você vai curar enfermo e expulsar demônio. Use-o. Mas, para que você possa usá-lo com eficácia, você tem que ter comunhão. É a falta da comunhão adequada que faz com que a gente perca a autoridade. É o inimigo? O inimigo está vendo. No mundo espiritual não há trevas, não há cegueira, todos veem o que acontece. O inimigo percebe, sabe quando você está em comunhão com Deus e quando você não está em comunhão com Deus. Veja aqueles 5 filhos de sacerdotes que foram expulsar o demônio em nome de Jesus Cristo. Eles, sem dúvida, tinham visto Paulo expulsar demônios em nome de Jesus Cristo. E viram que era fácil. Os demônios sujeitavam-se a Paulo. Então, eles tiveram a grande ideia. Vamos procurar um demônio, vamos ao nome de Jesus Cristo, assim como Paulo. E o demônio vai acontecer. Vamos lá. E esses jovens irmãos foram enfrentar um endemoniado. E falaram, em nome de Jesus e Paulo, sai desse homem. O que é que os demônios falaram? Eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas eu não conheço vocês. No mundo espiritual, os demônios não conheciam eles. Os demônios estavam dizendo, eu não conheço a autoridade de vocês, não estou vendo a autoridade de vocês. O que é que o demônio estava vendo? Que eles não tinham comunhão com a palavra. Eles não tinham comunhão com a palavra. Pois está escrito, enviou sua palavra e o sarou. Sarou quer dizer, livrou dos dardos inflamados do maligno, que são as enfermidades, que são as circunstâncias atrozes que sopram sobre nós. Os demônios não reconheceram a autoridade daqueles jovens. Não reconheceram a autoridade daqueles jovens, pois eles não tinham comunhão com Jesus Cristo. Não tinham comunhão com a palavra. Então a palavra não podia socorrê-los. Eles estavam desprotegidos. Eles estavam descobertos. Eles não estavam sob o manto da proteção da palavra de Deus. O nosso manto é a comunhão com a palavra de Deus. É assim que os dardos inflamados do maligno serão apagados de nossa frente e não terão eficácia. Então, nós podemos chegar a uma conclusão. Nós podemos chegar a uma conclusão. Os dardos inflamados do maligno nos atacam quando a gente não tiver uma comunhão
perfeita com Deus. Quando estivermos claudicando, aí abrimos brecha para que o inimigo atire suas lanças, atire seus dardos, e aí caímos prostrados, e não sabemos por quê. Então temos que ver o estado do nosso relacionamento com Deus. O que é que Deus quer? O que é que Deus pede de nós? Que nós andamos cheios do Espírito, que nós andamos salmodiando, falando da palavra, nos enchendo da palavra, não dando brecha para o inimigo. Mas muitas vezes nós damos brechas e olhamos para o mundo. Olhamos para o mundo e para as coisas que no mundo há. E caímos naquele ponto que Pedro caiu. Pedro era um discípulo de Jesus Cristo e seguia Jesus Cristo, mas Jesus disse: sai para lá, Satanás, você cogita das coisas dos homens mais do que das coisas de Deus. Aquele discípulo ainda não tinha aprendido a lição. E Cristo falou essas palavras duras para Pedro: sai para lá, Satanás. É a falta de comunhão. Então, é a comunhão quem vai evitar os dados inflamados do maligno. Então, estando em comunhão com Deus, vigiando nesta comunhão, nós vamos usar a palavra e a palavra vai ter poder. E lá os demônios vão ver a nossa autoridade. Realmente esse aí anda com Deus. Esse é como Ló, homem perfeito, tem um coração perfeito. É como Jó, né? Jó, falei Ló, é Jó. Esse tem um coração perfeito. Esse sabe andar na palavra. Temos que aprender a andar na palavra. É a palavra que vai trazer a natureza divina para o nosso corpo. E estaremos protegidos com a palavra como um escudo. Então, os dardos do inimigo não vão nos atingir. Vamos aprender a não dar brecha para o inimigo, para que os seus dardos não nos peguem. E o Senhor roubar, matar e destruir, que a sua missão não tem eficácia em nossa vida. E assim venceremos a enfermidade, pois Ele enviou a sua palavra e nos sarou. Ele enviou a sua palavra e nos sarou. É uma boa nova, né? Comunhão. Comunhão com a palavra. Pois a palavra são as promessas de Deus. Ela nos dá a capacidade de termos o quê? A natureza divina dentro de nós. Estaremos protegidos nesse escudo, nesse manto divino. É uma boa nova, não é?